Shalom, shalom, meus queridos. Shalom, sejam bem-vindos todos que estão aqui na plataforma Zoom. Também dou shalom para todos aqueles que estão assistindo a ministração pelo canal do YouTube. Nós fazemos parte do ministério Tropa de Elite de Jesus. Eu me chamo Dayana, eu sou casada com o Gustavo e eu sou a filha amada de Deus. Os nossos encontros acontecem todas as quintas-feiras, às 14 e às 20 horas, pela plataforma Zoom. Se você deseja participar conosco ao vivo, clique no link abaixo e venha fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Nesse grupo, nós postamos os links das nossas reuniões e você é o nosso convidado. Amém? Glória a Deus e louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje nós vamos falar de um personagem da Bíblia muito importante para todos nós. Os seus ensinamentos nos apontam para como devemos agir e por qual motivo o Senhor nos dá a vitória naquilo que é a vontade do nosso Senhor. Nós vamos falar hoje de Esther, uma mulher simpática, obediente e destemida. Todos nós sabemos que nós estamos vivendo no mês de Adar. É nesse mês que acontece o Peshá, a Páscoa, essa celebração obrigatória para nós cristãos, mas também é nesse mês que acontece o Purim, o mês que foi transformador para o povo de Deus. Vocês já ouviram falar nesta festa? Ela é uma festa bíblica, não é obrigatória, mas nós podemos e devemos celebrá-la. A tribo de Naphtali está associada a este mês de Adar. E o mês de Adar é conhecido como o mês da alegria. Simboliza liberdade e bênçãos abundantes. A tribo de Naphtali era composta por descendentes de Naphtali, que ajudaram os israelitas a conquistar a terra de Canaã. A região de Naphtali ela era descrita como um paraíso terrestre, fértil e exuberante. Então, queridos, vamos lá? Se quiserem acompanhar, vocês podem abrir as Escrituras Sagradas no livro de Esther, mas não é necessário. Esther era a prima de Mordecai. Ela era órfã e, por esta razão, ela tinha sido adotada e foi criada como filha por Mordecai. As Escrituras Sagradas narram que o rei Xerxes havia oferecido um banquete para todos os moradores da cidade, tanto ricos como pobres, e nesse banquete ordenou que os servidores fossem chamar a rainha Vasti e que ela viesse com a coroa na cabeça, porque o rei queria mostrar a sua beleza aos convidados e aos nobres. Mas a rainha Vasti não obedeceu. E por esta razão, o rei assinou um decreto que estabeleceu que a rainha Vasti não poderia mais aparecer na presença do rei e que outra mulher, melhor do que ela, seria escolhida pelo rei para ser rainha no lugar dela. Essa foi a consequência da desobediência que sofreu a rainha Vasti. Assim, o rei mandou buscar as mais lindas virgens do reino e a moça que mais lhe agradasse seria rainha no lugar de Vasti. Esther foi escolhida por Hegai. Hegai era um servidor particular do rei que cuidava de todo o harém. E passou então a integrar o grupo de mulheres que receberiam os cuidados de beleza para serem apresentadas ao rei. Esther fez conforme Mordecai tinha mandado e não disse nada a ninguém a respeito da sua raça e dos seus parentes. Aqui demonstra que a característica de Esther havia conquistado o servidor Hegai, provavelmente a sua simpatia, e por isso ela foi escolhida. Além disso, podemos ver que Esther obedeceu às orientações de Mordecai e não falou a respeito da sua raça e dos seus parentes. Este tratamento de beleza que ela recebeu durava um ano. Isso acontecia com tratamento de beleza e também comidas especiais. E quando eu li essa parte, eu percebi
que muitas de nós estamos nesta forja, nesse tratamento, nesse momento em que nós estamos recebendo do nosso Senhor o tratamento de beleza para que a gente fique da maneira que lhe agrade, e também aquilo que nós comemos, aquilo que nós estamos alimentando, para que o nosso espírito fique da maneira que o Senhor deseja que a gente fique. Então, talvez você que está nos assistindo agora esteja passando por esse tratamento de beleza. Tenho certeza que muitos vão se identificar. A nossa parte é obedecer e aguardar esse processo onde nós estamos sendo tratadas. Então, após cada moça era levada ao rei. E quando chegava a sua vez de ser apresentada a ele, cada moça poderia levar tudo o que quisesse. E elas não voltavam a se encontrar com o rei, a não ser que o rei gostasse e a chamasse pelo nome. Então, quando chegou a vez de Esther, ela levou apenas o que Hegai havia recomendado. Nesse momento, nós aprendemos que nós devemos levar somente aquilo que o nosso Senhor nos determina levar. Muitas coisas temos que deixar para trás. Muitas coisas nós não poderemos levar. Esther poderia levar tudo o que quisesse, mas ela recebeu a orientação do servidor e levou apenas o que ele recomendou. Mais um ato de obediência que nós temos que aprender com Esther. Esther foi levada ao palácio para apresentar-se ao rei no 10º mês do 7º ano do seu reinado. E ele gostou mais dela do que de qualquer outra moça. E ela conquistou a simpatia e a admiração dele como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. Depois deu um grande banquete em honra a Esther e convidou todos os oficiais e servidores. Decretou que aquele dia fosse feriado no reino inteiro e distribuiu presentes que só o rei poderia oferecer. Então, queridas, quando nós obedecemos, nós somos honradas. Esther foi honrada. Logo após, na Bíblia, narra que Mordecai, fazendo seu serviço no palácio, ficou sabendo que 2 eunucos estavam zangados com o rei e planejavam matá-lo. Então Mordecai contou isso à rainha Esther, e ela disse ao rei o que Mordecai havia descoberto. Houve então uma investigação e descobriu-se que era verdade. Então os 2 eunucos foram enforcados, e por esta razão o rei ordenou que fosse registrado um relatório sobre isso no livro que se escrevia a história lá do rei. Mas nesse momento, Mordecai não recebeu nada por ter feito bem ao rei. Só que tem um detalhe: todo o bem que você faz nessa terra está sendo escrito no livro do reino de Deus. O Senhor, ele não esqueceu de honrar você. No tempo certo, tudo será revelado e você, com certeza, será honrado. Depois disso, o rei colocou Amã no cargo de primeiro-ministro, o cargo mais importante do reinado. E o rei ordenou que todos os funcionários se curvassem e se ajoelhassem diante de Amã em sinal de respeito. Todos os funcionários faziam isso, menos Mordecai. Ele explicava que não obedecia porque ele era judeu. Não devemos nos curvar às práticas contrárias à vontade do nosso Deus, ainda que com o risco de perdermos a nossa própria vida. Foi pela obediência de um homem de Deus que todo o povo foi salvo. Então, diante disso, Amã ficou furioso e quando lhe disseram que Mordecai era judeu, achou que não bastava matar Mordecai, mas fez planos para matar também todos os judeus que haviam no reino de Xerxes. Então Amã levou ao conhecimento do rei e um decreto foi assinado que no dia 13 do 10º mês, todos os judeus seriam mortos em um só dia. Mordecai pediu a Ataque, funcionário de Esther, que levasse a cópia do decreto a Esther e pedisse a Esther que fosse falar com o rei e insistisse que o rei tivesse piedade do povo dela. Esther, em um primeiro momento, teve medo da morte e hesitou em salvar o seu povo. Veja o que Esther disse em resposta ao pedido de Mordecai. Ela disse assim:
Todos os oficiais do rei, o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher se aproximar do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. As circunstâncias fizeram Esther ficar com medo e não pensar que ela era filha do Todo-Poderoso. Como está a nossa confiança em Deus? Será que estamos confiando no Senhor? Quando recebeu a resposta de Esther, Mordecai disse: Não pense que, pelo fato de estar no palácio do rei de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calado nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um momento como este, você chegou à posição de rainha. Aqui, aprendemos que o conforto e a honra que Esther recebeu não foi para o seu belo prazer, mas para o propósito de Deus se cumprir. Muitas vezes você vai querer permanecer no conforto do seu palácio, não vai querer enfrentar os inimigos, mas saiba, Deus te colocou aí para um propósito. E esse propósito é o estabelecimento do reino de Deus. Seus dons, talentos foram conferidos por Deus para você propagar o reino dele. Quantas vezes, queridos, recebemos de Deus uma oportunidade de trabalho, uma vaga na faculdade, uma grande oportunidade de viagem. Mas você se perguntou qual o propósito de Deus para você estar nesse lugar? E quando você entende que você tem para estabelecer ali, você tem coragem de estabelecer? Depois da resposta de Mordecai, Esther pediu que todos os judeus da cidade jejuassem e orassem por ela, mesmo com risco da própria vida. Ela decidiu falar com o rei. Veja, ela precisou ser obediente e ter coragem. E, além disso, o medo que sentiu não foi em vão. Porque, com isso, ela reconheceu que não poderia fazer isso sozinha. E ela pediu ajuda. Ela pediu ajuda a todos do povo para que jejuassem e orassem por ela. Nós precisamos ter humildade para pedir ajuda. E é isso que a atitude da Esther nos recomenda nessa noite. Nós não devemos querer fazer as coisas sozinhos. Deus estava, está e sempre estará no controle de todas as coisas. Mas veja que a rainha Esther, ela precisou agir. Então, o que que ela fez? Ela convidou o rei e também Amã para um banquete. O medo que Esther sentiu também a fez diligente, sóbria e vigilante em todos os detalhes. Veja que ela, além de ter convidado o povo para jejuar e orar por ela recebeu uma estratégia do Senhor de convidar o inimigo, juntamente com o rei, para um banquete. Amã tinha um plano contra Mordecai. E a Bíblia relata que Amã, como um homem orgulhoso em razão de sua riqueza, do seu número de filhos, das promoções que havia recebido do rei, agora ocupava a mais alta posição do reino e que havia sido a única pessoa que tinha sido convidada para o banquete da rainha Esther e do rei. Todavia, ele não estava satisfeito, mesmo com tudo isso que ele tinha, só porque Mordecai ainda não se curvava para ele. Então, com a sugestão da sua mulher e de amigos, Amã manda preparar uma forca de 20 metros para enforcar Mordecai. Naquela mesma noite, o rei não conseguiu dormir e mandou buscar o livro em que se escrevia o que acontecia no reino. Quem será que não deixou o rei dormir, hein? Aquele que controla o pensamento de todas as autoridades. Nessa hora, os funcionários leram a parte que Mordecai tinha descoberto o plano para matar o rei. Então o rei perguntou: que homenagens foram prestadas e que prêmios foram dados a Mordecai por ter feito isso? Então, queridos, o bem que Mordecai havia feito lá atrás, que parecia despercebido, acabou de vir à tona. E o rei manda honrar Mordecai. Por isso, respondeu ao rei: ao homem
que o rei tem o prazer de honrar, ordena que tragam o manto do próprio rei, um cavalo que o rei montou, e que leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Mordecai recebeu a honra pelo bem que havia feito. Então, Esther convida o rei e Amã para o segundo banquete. No banquete, o rei disse à rainha: qual o seu pedido? Peça o que quiseres e eu lhe darei, ainda que seja a metade do meu reino. A rainha Esther, nesse momento, ela tinha a possibilidade de pedir a metade do reino, mas havia algo mais importante para ela. Então ela pediu: se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para a destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. Aí, o rei Xerxes perguntou para a rainha Esther: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? E a Esther respondeu: o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Então, enforcaram Amã na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai. Após, a rainha pediu que a ordem de Amã para o dia 13 fosse anulada, mas aí o rei respondeu. O rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mordecai: mandei enforcar Amã e dei os seus bens a Esther porque ele atentou contra os judeus. Escrevam algo, escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem-no com anel de selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei, selado com o seu anel, pode ser revogado. O decreto, queridos, não podia ser anulado, mas o rei autorizou o povo judeu a pelejar. O decreto do rei concedia então aos judeus de cada cidade o direito de reunir-se, de proteger-se, de destruir, matar, aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse. A eles, suas mulheres e os seus filhos, e de saquear os bens dos seus inimigos. Então, queridos, muitas vezes nós teremos que pelejar. Para os judeus, foi uma ocasião de felicidade, alegria e júbilo, e honra. Em cada província e em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se então judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Mordecai registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorassem os dias 14º e 15º do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos, e nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria, o seu pranto num dia de festa. Escreveu-lhes dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, de troca de presentes e de oferta aos pobres. E assim, os judeus adotaram como costume aquela comemoração, conforme então Mordecai lhe tinha ordenado por escrito. Pois Amã, filho de Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha tramado contra eles para destruí-los e tinha lançado o pur, isto é, a sorte, para a ruína e destruição deles. Mas, quando isso chegou ao conhecimento do rei, ele deu ordens escritas para que o plano maligno de Amã contra os judeus se voltasse contra sua própria cabeça e para que ele e seus filhos fossem enforcados. Por isso, aqueles dias foram chamados de Purim, da palavra pur, considerando tudo o que estava escrito nesta carta, o que tinham visto e o que tinha acontecido. Os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes e todos os que se tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias, na forma prescrita e na data certa.
Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família, de cada geração, em cada província e em cada cidade, e jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus e os seus descendentes. Jamais deveriam esquecer de tais dias. Então, a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda autoridade uma segunda carta para confirmar, então, acerca do Purim. Mordecai enviou a todos os judeus das 127 províncias do Império de Xerxes, desejando-lhes paz, segurança e confirmando que os dias de Purim deveriam ser comemorados nas datas determinadas, conforme o judeu Mordecai e a rainha Esther tinham decretado e estabelecido para si mesmos, para todos os judeus e para os seus descendentes. E acrescentou observações sobre tempo de jejum e de lamentação. O decreto de Esther confirmou as regras do Purim, e isso foi escrito nos registros. Queridos, eu não sei o que está acontecendo com você. Eu também não sei o que você tem pedido a Deus, ou talvez o que você já tenha até desistido de pedir. Mas hoje eu vim dizer para você que o Deus que nós servimos é especialista em transformar tristeza e luto em alegria e festa. Eu vim dizer para você hoje que o Deus que nós servimos é o Deus que determina que os inimigos que nos preparam armadilhas sejam enforcados em suas próprias armadilhas. Aqui eu não estou falando de seres humanos, mas de principados, potestades, todos esses que estão servindo o mundo de escuridão. O Deus que nós servimos, queridos, nos deu o seu Santo Espírito. E pela mesma força que ele ressuscitou Jesus Cristo, ele escolheu você e eu para levar as boas notícias aos pobres. Ele escolheu você e eu para animar os aflitos e para anunciar aos escravos a sua libertação. Ele colocou o Santo Espírito dele dentro de você e dentro de mim para nós anunciarmos a liberdade para aqueles que estão na prisão. Escolheu e colocou o seu Santo Espírito em cada um de nós para nós consolarmos aqueles que estão chorando. Nas nossas mãos, queridos, está uma coroa como essa que você está vendo. Uma coroa de alegria que está nas nossas mãos para nós colocarmos na cabeça daqueles que nesse momento estão tristes. Nós exalamos, pelo poder do nome de Jesus Cristo, um perfume muito maravilhoso de felicidade, ao invés de tristeza. E é esse perfume que nós devemos exalar em todos os lugares aonde nós estamos passando. É importante que você fale. Mas se você não puder falar, saiba que no lugar onde você está pisando, o suave perfume do nosso Senhor Jesus Cristo está sendo exalado naquele lugar. Talvez algo tenha acontecido na sua vida, que você foi parar em algum lugar que você não esperava. Mas tenha certeza que quando você pisou o seu pé lá, o suave perfume do nosso Senhor Jesus foi exalado naquele lugar. E coisas maravilhosas vão acontecer. Não existe a menor possibilidade do suave perfume do nosso Senhor Jesus entrar em um lugar e nada acontecer. Queridas, nós temos um guarda-roupas. Imagina então um guarda-roupas cheinho de roupas de festas que nós podemos vestir nas pessoas que agora estão usando roupas de luto. Está no seu guarda-roupa. Todas essas peças maravilhosas de roupas que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos deu, para nós vestirmos nessas pessoas. Você está vestindo as roupas de festa nas pessoas que agora estão usando roupas de luto? Porque elas estão à nossa disposição. Nós somos, queridos, todas nós aqui, como árvores que o Senhor plantou para mostrar a todos a sua glória. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, nós reconstruiremos casas que haviam caído. Nós reconstruiremos cidades inteiras que tinham sido arrasadas e que já há muitos e muitos e muitos anos estavam em ruínas. O poder de Deus que habita em você
que habita em mim, que é o poder que ressuscitou Jesus, é capaz de mudar toda e qualquer situação. Então, queridos, hoje eu vim aqui falar para você que nós seremos conhecidos como sacerdotes do Senhor e que as riquezas das outras nações serão nossas. Que a vergonha e a desgraça que outrora passamos foi 2 vezes mais do que nós merecíamos, mas que agora receberemos o dobro das riquezas e seremos felizes para sempre. Nós somos o povo que o Senhor abençoou. Aqui eu parafraseei Isaías 61, do versículo 1 até o 7. Não são palavras minhas, queridos. Essa é a palavra do nosso Senhor. Então, com o livro de Esther, nós aprendemos que Deus vai usar as nossas características. Esther conquistava a simpatia de todos, mesmo antes de ter se tornado rainha. Nós aprendemos que temos que ser obedientes, mesmo diante de todas as circunstâncias. Esther obedeceu quando não falou da sua origem, nem dos seus parentes, e quando levou apenas o que o servidor Hegai havia dito para levar até a presença do rei. Não devemos fazer as coisas da nossa cabeça, daquilo que nós achamos. Nós devemos obedecer e ouvir os conselhos, não é mesmo? Outra coisa que nós aprendemos aqui é que nós não devemos nos acostumar com o conforto do nosso palácio. O conforto e honra que Deus nos deu, Ele nos deu para que a gente venha estabelecer o reino de Deus. Nós não podemos segurar essa coroa nas nossas mãos e não colocar na cabeça de ninguém. Nós não podemos ficar com esse guarda-roupa de alegria e de felicidade cheio de roupas maravilhosas e não vesti-las em ninguém. O Senhor, Ele nos concedeu os dons, os talentos e tudo aquilo que Ele nos deu pelo Santo Espírito dEle que habita em nós, para que nós estabeleçamos o reino de Deus. Nós também aprendemos que a gente poderá ter medo, mas que nós devemos ter coragem. O medo que a rainha Esther sentiu fez com que ela tivesse prudência. E aí, então, ela se preparou e soube lidar com o rei. E, além disso, fez com que ela não fizesse as coisas sozinhas, não. Nós precisamos um dos outros. Peça conselho, peça oração, peça ajuda. Não fique sozinho, não fique isolado. Então, queridos, assim como o Senhor fez com a rainha Esther, através de você e através de mim, Deus quer livrar o povo dele. Quer livrar o povo dele das agarras do inimigo. Então, todas as nossas conexões, tudo que nós fazemos, tem que ser feito com um propósito. O propósito de Deus. Então, você casou para um propósito. Você está nesse trabalho para um propósito. Você é aluno nessa faculdade ou nessa escola para os mais jovens para um propósito. E o propósito é estabelecer o reino de Deus. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que Deus transforma tristeza e luto em alegria. Então, não olhe para a circunstância. Nesse mês, especialmente, é um mês que nós devemos nos alegrar. E o Senhor não disse para nós nos alegrarmos se tudo estiver correndo bem na nossa vida. Deus não disse para nós nos alegrarmos se nós tivermos um motivo. Deus disse para nós nos alegrarmos. E isso significa que nós temos que nos alegrar em toda e qualquer circunstância. Quando nós nos alegramos e nós entoamos louvores para o Senhor, agradecimentos ao Senhor, mesmo nas circunstâncias difíceis, nós estamos fazendo sacrifício de louvor. E isso agrada o coração do Senhor. Então, queridos, avance no propósito de Deus, porque o nosso Senhor, Ele transforma tristeza e luto em alegria e festa. Você deve celebrar as conquistas que Deus te confiou. Celebrar as conquistas. E a vitória faz sim parte do plano de Deus. Veja,
quando conquistar a vitória, em nome de Jesus. Celebre, celebre com o nosso Deus, celebre com o nosso Senhor, faça ação de graças, agradeça, ajude, faça uma oferta de justiça, assim como foi feito lá no Purim com a rainha Esther. Queridos, o Senhor nesta noite nos convida a darmos gritos de alegria, porque para nós brilhou a luz da felicidade, da alegria e da vitória. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por todos os decretos do inimigo que hoje foram anulados. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor mudou o meu choro em dança alegre. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor afastou de mim a tristeza e o Senhor me cercou de alegria. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez por mim, por todas as pessoas que o Senhor usou para me abençoar. Obrigada, Senhor Deus, porque essas pessoas, elas não guardaram a coroa, elas colocaram a coroa na minha cabeça. Obrigada, Senhor Jesus, porque as pessoas que o Senhor escolheu não guardaram as roupas do armário. Elas vieram e me vestiram. Elas tiraram, Senhor Jesus, por obediência a Ti, as minhas vestes de luto e de tristeza. E elas colocaram as vestes de alegria e de felicidade. E nesse momento, Senhor Jesus, eu sou grata ao Senhor por todas as pessoas que o Senhor escolheu para fazerem o Teu reino estabelecido. E é por esse motivo, Senhor, que eu não ficarei calada, mas eu cantarei louvores a Ti. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, e eu te darei graças para sempre. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor. Pegue seu pão, queridos. Pegue seu suco, a sua água, o que você tiver para você fazer a ceia. E nós vamos selar essa palavra com a ceia do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, Pai. O Senhor escolheu cada pessoa que está aqui, Senhor, para celebrar contigo, Pai. E nós nos alegramos, Senhor. Nós nos alegramos, Senhor. Nós, Senhor, nos alegramos porque nós iremos, Senhor. Nós iremos, Pai, para a eternidade contigo. Nós temos, Senhor Deus, a alegria da salvação, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada pela tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Senhor Deus, porque nós somos participantes do teu corpo, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos permitiu participar. Nesse momento, Senhor, eu consagro os elementos da ceia a ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E eu te peço, Senhor, que seja gerada vida nas nossas vidas. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que seja gerada alegria, felicidade, em nome de Jesus, Pai, nas nossas vidas. Eu oro, Senhor, e clamo a Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai, que quando nós comermos esse pão, Senhor, e tomarmos, Senhor, esse suco que representa, Senhor, o Teu sangue, Pai, nós venhamos, Pai, assumir o nosso compromisso, Pai, no Teu corpo, Senhor, e nós venhamos estabelecer o Teu reino. Pai, eu oro, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Podem comer todos. Da mesma forma, Senhor, eu consagro, Senhor, esse suco, essa água a Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. E clamo, Senhor Deus, que venha nos purificar, Senhor. Tirando, Senhor Deus, toda tristeza, Senhor, eventual murmuração que possa haver nos nossos lábios, Pai. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha nos purificar, Senhor, de todo pensamento negativo ou qualquer dardo do inimigo que tenha sido lançado contra as nossas vidas. E que nós venhamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, andar em júbilo, em alegria, em felicidade, entoando os louvores a Ti, Senhor, em toda e qualquer circunstância, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que da nossa boca, Senhor, seja gerada vida e que nós venhamos gerar vida na vida das pessoas, Pai. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos, Senhor, colocar a coroa, Senhor, na cabeça das pessoas, Pai, que o Senhor determinar, Pai, independente das circunstâncias, Senhor. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, Pai, que as vestes, Senhor, de alegria sejam, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, colocadas por nós, Pai, nessas pessoas que agora, Senhor, estão vestindo luto, Senhor. Eu oro, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que através das nossas vidas, Senhor,
cidades inteiras, Senhor, sejam reconstruídas, Pai. Eu oro, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que famílias inteiras sejam transformadas pelo Teu poder. Eu oro, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que veste, Senhor, de alegria, Senhor, e júbilo, Senhor Deus, seja gerado, Senhor, na vida das pessoas com quem nós estamos mantendo contato. Tudo para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor. Em nome de Jesus. Podem beber todos. Glórias a Deus e louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.